Mas João 6, já que o Lucas sentou ali, que bom, Lucas. O Lucas vai colocar para nós aqui, a partir do versículo 9. Deixa ali na tela que eu vou falando sobre isso aqui, tá bom? Irmãos, nós vivemos um tempo em que a sensação de escassez acompanha muita gente. A sensação de escassez de dinheiro, escassez de dinheiro para pagar as contas, escassez de tempo para estar com a família, escassez de força emocional para lidar com os desafios do dia a dia. Sempre parece que nós temos sempre parece que o que nós temos é insuficiente. Nós estamos vivendo assim. E esse sentimento que nós temos de escassez, de falta, não é algo novo. Porque aqui em João 6, nesse texto que está ali na tela, você vai ver que os discípulos, eles se viram aqui diante de uma multidão que estava faminta. Esse povo estava com fome. Eram cerca de 5.000 homens, porque nesse tempo aqui, eles não contavam as mulheres e eles não contavam as crianças. Então só o homem tinha 5.000. E Jesus, ele olha para Filipe, um dos seus discípulos, e pergunta: onde que nós vamos comprar pão? Está aqui no versículo 5. Onde que nós vamos comprar pão para dar para esse povo comer? E você vê que essa pergunta de Jesus aqui, ela não era uma pergunta duvidosa. O que nós vamos fazer? Não, Jesus, ele estava aqui fazendo um teste com os seus discípulos. E a resposta do Filipe, ela foi muito clara, muito direta, no versículo 7, quando ele fala assim, 200 denários de pão não bastariam. Porque era o que eles tinham, 200 denários. Um denário era o salário de um trabalhador por dia, algo em torno, hoje, de 85 centavos. E eles tinham 200 denários. Então aqui eles tinham quase 8 meses de salário de um trabalhador comum. E Filipe olhou para Jesus e olhou para a matemática. E ele automaticamente fala: é impossível. Nós não temos condições. Ele olha para a matemática pura e clara e o que ele fala: não dá. Não dá, Senhor. O Senhor não está pensando muito claramente. O Senhor está enganado, porque nós só temos 200 denários a 85 centavos cada um. Não é muito dinheiro, não dá para alimentar esse povo todo. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias do mesmo jeito que isso aqui? Quantas vezes nós fizemos contas, nós olhamos para o que temos na mão e a gente logo vai dizer: não dá, é pouco demais, eu não consigo viver com isso, porque a lógica humana, ela sempre calcula a partir da escassez. Se você parar para pensar, a nossa lógica, a gente calcula somente na escassez, mas a lógica de Jesus é diferente, porque Jesus, ele age através não da escassez, mas da fé. E é aqui que entra um detalhe muito precioso aqui, porque no meio da multidão vai surgir um menino, um gurizinho, que ninguém sabia o nome dele, e ele não tinha muito. E eu fico imaginando que talvez esse menino aqui tivesse sido mandado pelo seu pai e pela sua mãe. E aí eu lembro dos meus tempos de criança, que o meu pai, ele dava um dinheirinho: vai lá comprar pão. E a gente comprava pão d'água. Alguém sabe o que era pão d'água? Era um tipo de um baguete desse tamanho assim, e a gente vinha comprar embaixo do braço. E eu fiquei imaginando esse menino como era na minha época. Ele sai para comprar pão, e ele volta e ele vê Jesus ali falando com os discípulos, e ele só tinha aqueles pãezinhos de cevada que a Bíblia vai falar aqui. Sabe o que é pão de cevada? Era pão barato, era o alimento dos pobres. E ele tinha somente 2 peixinhos pequenos, mas foi justamente esse pouco que Jesus usou para realizar o milagre da multiplicação. O que passa na cabeça de um menino que vai no mercado, vai na venda, para comprar a comida para a família, e ele simplesmente diz: eu vou dar para Jesus aí essa comida. Ele não pensou no que o pai ia falar, no que a mãe ia falar, ele teve fé. E sabe, esse texto aqui, ele mostra para a gente uma verdade poderosa. O problema não está no tamanho das coisas que nós temos, mas o problema está em quais as mãos nós colocamos. Porque o pouco na minha mão, e talvez na sua mão também,
Não sei, mas na minha sim, o pouco na minha mão é insuficiente. Mas o pouco nas mãos de Jesus se torna abundância. Eu não posso fazer porque eu tenho pouco. Não é porque nós temos pouco, é porque nós não estamos muito acostumados a colocar nas mãos de Jesus o pouco que nós temos. E aí a gente aprende algumas coisas. A gente primeiro vai aprender que o pouco que temos pode até parecer para nós inútil. Porque João registra aqui, como eu disse para os irmãos, que o pão era de cevada. Era o pão dos pobres, não era trigo refinado, mas era o alimento mais simples, mais barato, mais desprezado que tinha, era o pãozinho de cevada. E esses peixinhos aqui, no original, vai ensinar para a gente que eram peixinhos pequenos, e eram peixes secos, não era um peixe vultuoso, bonito, não, era um peixinho seco, que era usado aqui somente para acompanhamento. Quer dizer, você botava ali no meio do feijão, você botava ali no meio do arroz, você quase nem notava, mas era o que ele tinha. Quer dizer, não havia nada de impressionante no lanche desse menino aqui, era o mínimo do mínimo. E André, um dos discípulos aqui, ele vai expressar no versículo 9 uma lógica muito natural. Ele vai dizer assim: mas o que é isso para tantos? Essa é a forma com que a gente olha para a vida. Nós comparamos a grandeza da necessidade com a pequenez dos recursos. E claro, nós concluímos, não vai dar. Você pega lá o recurso que você tem, você pega as necessidades que você tem, a primeira coisa que você vai dizer, não dá. E é interessante porque a Bíblia, ela nos mostra um padrão. Deus gosta de começar com um pouco. Você já parou para pensar? Gideão, com 300 pessoas, ele luta contra milhares, lá em Juízes capítulo 7. Eles eram só 300, enfrentando milhares de pessoas. A viúva de Serepta, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, em 1 Reis 17. Davi, ele enfrenta Golias com uma funda e uma pedra, em 1 Samuel 17. O pouco nas mãos de Deus é muito, na nossa pode parecer insuficiente, e nós vivemos na escassez. Nós vivemos pensando na escassez. A minha fé, às vezes, é pequena, a minha oração é fraca, e os meus recursos, eles são poucos. É isso que a gente pensa. Nós temos pouco, porque nós temos fé que é pouca, e alguns vão dizer, mas isso é responsabilidade. Não é questão de responsabilidade, é questão de nós sabermos em quem nós confiamos, e na mão de quem nós colocamos os nossos recursos. Porque o problema nunca vai ser a quantidade, mas é nas mãos de quem está. Porque quando Deus, ele chama, ele capacita, ele sustenta e ele respalda. É isso que Deus fez em toda a Escritura. Ele me ensina a viver com isso. O que parece inútil para os homens é exatamente aquilo que Deus ele usa para manifestar a glória dele. 5 pãezinhos de cevada, um pãozinho simples, 2 peixinhos secos, e eles alimentam uma multidão de tantas 1000 pessoas. Inclusive a Bíblia vai dizer que no final ainda sobraram 12 cestos de pães. Eram só 5. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui? Um menino anônimo, ele teve fé e ele teve ousadia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o milagre não começa com Jesus multiplicando o pão. Mas o milagre começa com o menino entregando tudo que tinha. Você não vê um milagre começando do nada, não. Primeiro o menino teve que entregar. Eram 5 pãezinhos de cevada, pequenininhos, 2 peixinhos sequinhos, feinhos, mas ele entrega tudo que tinha. O milagre começa aqui. E o texto vai revelar aqui, primeiro o texto não revela o nome do menino, nós não sabemos de onde ele veio, nem para onde ele foi depois, mas nós sabemos que a atitude desse menino aqui foi uma atitude de fé que abriu espaço para o milagre acontecer. Muitas vezes o milagre não acontece porque nós não abrimos espaço para ele. Porque nós estamos vivendo na realidade da escassez, na murmuração daquilo que nós não temos.
E não vivemos a fé com aquilo que nós temos. Olha a coragem desse menino. O menino podia ter guardado esse lanche aqui só para ele, porque afinal ninguém obrigou ele a dividir. Mas ele escolheu confiar nas mãos de Deus tudo o que ele tinha. Isso é fé. Isso é fé. Senhor, eu não tenho quase nada, mas o que eu tenho é teu. É não viver na escassez, é não viver na murmuração, é não viver na tristeza daquilo que nós não temos. E o exemplo aqui de fé é muito simples. Porque enquanto os discípulos, homens adultos, cheios de experiência, estavam confusos, estavam inseguros, o menino foi capaz de acreditar. Enquanto aqueles que andavam com Jesus, para tudo que é lado, duvidaram, o menino, eu acho que ele deve ter pensado, se fosse eu teria pensado, eu só tenho isso. E se eu vou entregar só isso aqui, tudo que eu tenho, se eu vou entregar, e se não der certo esse milagre aí, o que vai sobrar para mim? O que eu vou dizer para meu pai? O que eu vou dizer para minha mãe? Porque se ele comprou pãezinho de cevada, porque ele não tinha dinheiro. Era tudo o que ele tinha. Mas ele fala, Senhor, é teu. E aqui um contraste muito grande. Porque os que tinham maturidade duvidaram. O que tinha simplicidade confiou. Irmãos, sabe o que é a teologia do reino? Jesus fala assim, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum vocês vão entrar no reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus não se sustenta em títulos, não se sustenta em experiências humanas, mas o reino de Deus, ele se sustenta em corações dispostos, como crianças. Muitas vezes achamos que nós precisamos ser grandes para Deus nos usar. Grandes pregadores, grandes empresários, grandes líderes, mas Deus, ele usa também os anônimos. Ele pega esse menino e ele faz uma obra maravilhosa através das mãos simples de alguém que disse assim, Senhor, eu tenho só isso aqui, mas eu confio no que o Senhor vai fazer. Pode imaginar a alegria do menino? Ele entrega os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, e depois sobram 12 cestos de pão. E a Bíblia não fala, mas eu duvido que fossem pães de cevada. Porque o pão de cevada era o pãozinho dos pobres, o mais pequenino, o menorzinho de todos, o mais simplesinho de todos, mas Jesus multiplica. E quando Jesus multiplica, eu não duvido que aqui tivesse um pão francês, né? Uma massinha com aquele cremezinho em cima. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Jesus podia ter feito isso. Porque Jesus, quando ele pega o nosso pouco, e nós entregamos para ele o nosso pouco, ele nos devolve o melhor. Isso aqui não é uma troca. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui não é nada disso. É só confiar na provisão do Senhor. Jesus, eu já disse isso para os irmãos, e você já deve ter ouvido isso várias vezes, Jesus não morreu na cruz para você ter um carro zero, roupas de marca, não. Ele morreu na cruz para nos dar salvação, mas junto com isso, ele nos sustenta. Não nos falta nada. De um jeito ou de outro vem, porque Jesus não quer que a gente seja murmurento. Nunca. E a última coisa. Nas mãos de Jesus, o pouco se transforma em abundância. Jesus, ele pegou os pães e os peixes, ele fez o que depois? Quem sabe o que? Depois que ele pegou o pão e o peixe na mão, o que ele fez? Oi? Deu graças. Jesus, ele pega os 5 pãezinhos de cevada, os 2 peixinhos, e ele deu graças. O que era insuficiente, agora se torna suficiente, mas o texto enfatiza aqui, que todos comeram até se fartar, e ainda sobraram 2 cestos cheios. Com Jesus não apenas tem provisão, mas tem abundância. Mas sabe um detalhe lindo disso aqui? Ele dá graças antes da multiplicação. Ele só tinha na mão 5 pães e 2 peixes. E ele agradece a Deus pelo sustento que Deus daria para aqueles tantas 1000 pessoas. Esse gesto aqui, ele revela uma fé absoluta no Pai. E ele nos ensina que a gratidão, ela precisa anteceder o milagre. A gratidão, ela precisa
anteceder o milagre. Tem a história de um homem, talvez vocês vão lembrar o nome dele, porque fugiu aqui da minha cabeça, daqui a pouco eu lembro. Aquele homem que criou tantos orfanatos. Não é o nome dele? Sumiu o nome da minha cabeça dele. Ele foi um grande homem que no final da sua vida ele tinha criado tantos orfanatos, trazido tantas pessoas, cuidado de tantas crianças. E teve um dia que ele estava no refeitório, e ele escreve isso no seu livro. Se alguém lembrou o nome aí, fala. Ele escreve isso no seu livro, que ele estava no refeitório cheio de crianças. Na época eram orfanatos, cheio de crianças, e era do almoço, ou do café da manhã, não sei, café da manhã. E não tinha nada para comer. E ele chegou, colocou todo mundo na mesa e agradeceu ao Senhor pelo alimento. Só que não tinha nada para comer. E ele conta no seu livro que alguém bateu na porta e falou assim: eu estava levando leite para o mercado, meu carro estragou aqui na frente, se eu gostaria de ficar com leite. E ele recebeu leite. Daqui a pouco o outro falou assim: olha, nós estávamos fazendo pães, mas os pães não ficaram como o mercado queria, o senhor gostaria? E ele ganhou os pães, e eles ganhou o leite no mesmo dia. Como é o nome dele? George Miller. Esse mesmo. Leia os livros dele. Vale a pena. Leia os livros desse homem. Um homem de fé, que entendeu que a escassez na mão de Deus vira abundância. Talvez você não seja rico, talvez não, você não é. Nem eu. Nós não somos ricos, mas a escassez na mão de Deus vira abundância quando nós colocamos: Senhor, o que nós temos é isso, está aqui na tua mão. Por que o ser humano tem dificuldade de entregar o seu dízimo e a sua oferta? Já pensou nisso? Por que o ser humano tem dificuldade de entregar o dízimo e a oferta? Eu tenho uma explicação que para mim funciona muito bem, por isso que eu entrego. Porque quando nós não entregamos, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não acredito que o Senhor possa me sustentar com os 90, tá? Então eu vou ficar com os 100. Porque nós não conseguimos acreditar na provisão de Deus. A gente fala isso. Se alguém vem falar conosco, a gente fala. A gente fala, porque Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Mas quando é na nossa vida, a gente não consegue acreditar. A gente não consegue entregar o dízimo, a gente não consegue entregar a oferta, a gente não consegue cuidar das pessoas, a gente não consegue ser bênção na vida das pessoas, porque nós precisamos ter. O ter tem mudado o ser de muita gente. O ter tem mudado o ser de muita gente. Quando nós acreditamos na provisão, no cuidado de Deus, a gente faz que nem esse menino aqui. Ele não ficou perguntando: como é que eu vou chegar em casa agora? Eu não vou levar os pãezinhos de cevada para o meu pai, os peixinhos que a minha mãe ia colocar lá no meio da salada, tal. O que eu vou dizer para ele? Ele não falou isso aqui. Quando Jesus estava querendo, ele falou: Senhor, eu tenho aqui uns pãezinhos, o senhor quer? Quer? Pá, deu lá. Eu imagino que ele voltou com várias cestas de pão para casa. Irmãos, em Lucas capítulo 5, uma pesca frustrada se tornou uma pesca maravilhosa quando os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Em Mateus 14, na primeira multiplicação dos pães, Jesus não apenas alimenta, mas ele sacia e ainda sobra. Sabe qual é o sentido espiritual disso aqui? O pão que Jesus multiplica aponta para ele mesmo. Ele é o pão da vida. É ele que me sustenta. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para ele, tudo é dele, o que eu tenho é dele. Eu não posso ter apegos, eu não posso ter mesquinharia na minha vida, eu não posso ter lamúrias, murmurações, porque no momento que a gente murmura, nós estamos dizendo para Deus que nós faríamos melhor que Ele. Se eu creio que eu sou realmente do Senhor, que eu amo a Deus, então eu tenho que acreditar em algumas coisas. Uma delas é que todas as coisas cooperam para o meu bem. Por que o meu bem? Porque eu amo a Deus. Eu tenho que acreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso, eu estou vivendo nas lamentações do meu dia. E tudo que eu faço tem um sentido de troca. Tudo que eu faço tem um sentido de ganhar mais. E Jesus não abençoa assim. Então eu quero desafiar os irmãos: não despreze o pouco que você tem
Coloque esse pouco nas mãos de Cristo. O milagre não começa quando ele toca no pão, mas o milagre ele começa quando você decide entregar. Quando você decide, Senhor, a partir de hoje, está aqui. Aí ele começa o milagre na sua vida. Isso não é troca, isso é fé, isso é fidelidade. Um dia alguém disse para mim, pastor, mas eu entrego todos os meses o meu dízimo, eu dou as minhas ofertas e tal, e parece que a minha vida não progride. Eu fiquei pensando, essa pessoa não faz isso com fé, ele faz porque ele quer uma troca. E quando nós fazemos essas coisas, quando nós ajudamos alguém, quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós entregamos ofertas, quando nós participamos das questões financeiras sem estar com o coração nisso, pare de fazer. Porque não está sendo bênção para a tua vida. E nem na obra de Deus. Mas quando nós entregamos para Ele com fé, aí começa o milagre. E Ele vai te cuidar. E Ele prometeu que faria, e Ele vai fazer. Que Ele nos abençoe. Amém?